E essa live nós vamos até sexta-feira nesse horário. Convide, compartilhe, porque nós vamos estar imergidos aprendendo sobre a armadura de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por você estar aqui. Você que não me segue aqui no Instagram, por favor, me dê a sua oportunidade de conhecer vídeos, mensagens na temática que vai abençoar muito a sua vida. Então, se você não me segue, pode me seguir, me dê a honra da sua companhia, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos aqui no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Escreva aqui de onde você é, por favor. Se você me ouve bem, se a live está chegando bem, escreva. Vamos lá. Escreva, por favor. De onde você é? Isso. De onde você é? Nerópolis, Goiás, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, olha aí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, São Paulo, capital, Cacoal, Rondônia, Rio de Janeiro, Corumbá, Mato Grosso do Sul, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Taboão da Serra, São Paulo, Pernambuco, Vila Velha, Espírito Santo, Nova Campina, São Paulo, capital, Elias Fausto, isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Tocantins, é isso? Não. Cariacica, Espírito Santo, Angra dos Reis, São João de Meritiba, Governador Valadares, Minas Gerais, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Nazaré, Bahia, Canela, Rio Grande do Sul, oremos, continuemos a orar, Sobral, Ceará, Mato Grosso, Nazaré, Bahia, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, oremos, continuemos a orar por essa grande família dos nossos irmãos gaúchos, Barcarena, Pará, Ipatinga, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, oremos, boa noite, Cabo Frio, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Pombal, Paraíba, Niterói, Rio de Janeiro, Mato Grosso, olha quanta gente boa, Cambé, Paraná, conheço Cambé, aleluia, Maceió, conheço, Piratininga, São Paulo, São Gonçalo, Igreja Shekinah de Xerém, vamos sair domingo, em nome de Jesus. Imperatriz no Maranhão, Teresópolis, Rio de Janeiro, Manaus, Amazonas, São João de Meriti, olha que povo lindo chegando, Santa Cruz, Rio Grande do Sul, Piranchas, Alagoas, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio Verde, Goiás, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Santa Catarina, Fortaleza, Ceará, Jequié, na Bahia, Paulista, Grande Recife, em Pernambuco, olha aí, Feira de Santana, Bahia, vamos estar aí mês que vem, Lauro de Freitas, né? Maceió, Alagoas, BH, Fall River, Massachusetts, conheço essa cidade, Fall River, em Massachusetts, Paraná, olha aí, Niterói, vamos lá, vamos para cima, São Marcos, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Sumaré, Simone, Rio de Janeiro, Lagoinha, Zona Sul, olha aí, glória a Deus. Pessoal, Filadélfia, olha aí, estado, Pensilvânia, Estados Unidos, Cotia, São Paulo, Candeias, Bahia, Uberaba, que bom. Queridos, Lagoinha, Niterói, fala Marcelo. Deus abençoe, São Gonçalo, glória a Deus, Simone, Goiânia, é o Shaddai Church que você já esteve pregando. Sim, se não me falha a memória, é em Boston, é isso mesmo? Glória a Deus. Barueri, São Paulo, profetizando vitória, meu amigo Alexandre, Devec Realengo presente, Minas Gerais, Austrália aqui presente, amém. Esmeraldas, Minas Gerais, New Jersey, estado de New Jersey aqui presente com a gente. Paz, Pastor, Rio de Janeiro, Florianópolis presente, saudade de Floripa.
BH, Miami, Rodeiro, Minas Gerais, Duque de Caxias, São Luís do Maranhão. Ó, que legal. Glória a Deus, que bom. Que bom. Vamos lá. Pessoal, em 17 minutos eu vou até meia-noite essa live, querendo Deus, falar sobre a armadura de Deus e a armadura dos homens. Há uma diferença. Eu quero compartilhar com você 2 textos. O primeiro está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, que diz assim, Efésios, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu falava na live que eu fiz pela manhã hoje sobre chaves que o texto nos dá sobre posicionamento, né? Então Paulo é claro, e ele diz que a armadura é de Deus. Agora, eu quero ler um outro texto que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. É o campo de batalha, no vale de Elá, aonde Golias por 40 dias afronta os exércitos do Deus de Israel, e pela manhã e à tarde ele sobe para afrontar os exércitos do Deus vivo, as companhias, as fileiras de trincheiras, e não há quem possa reagir, até que aquele que é ungido chega no arraial e aquele que tem um manto vai ir para o confronto. Mas ele vai, meu amigo Rodrigo Pena, shalom meu filho, quando ele vai para o confronto, preste atenção aqui, ele não vai para o confronto porque ele foi enviado para confrontar. Aprenda isso. Ele foi enviado para servir. E quando há esse sentimento, esse princípio, né, nos filhos de Deus de servir, quando ocorre algum nível de guerra que você não espera, algum nível de afronta que você não imaginava passar, alguma coisa que não estava ali na sua logística, no seu dia a dia, no trabalho, em casa, na família, na igreja, nos negócios, na vida afetiva, na vida emocional, física, algo que foge de tudo aquilo que você, ainda que não esperava, mas veio um nível de batalha que você fica pensando, meu Deus, onde está meu pecado? O que eu fiz? Por que está acontecendo isso? Para um pouquinho. Permita-lhe ensinar um pouco sobre o que é a armadura dos homens e o que é a armadura de Deus. Eu li Efésios 6, 10, 11. E agora eu quero ler 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você puder anotar, anote. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. E aí eu não quero entrar no mérito, porque Davi não usa o que ele estava acostumado a usar na sua vida normal, cotidiana, como um pastor de ovelhas. Ele tem surrão, ele tem alforje, ele tem cajado, ele tem todo um aparato que ele domina. Ele não domina escudo, ele não domina lança, ele não é guerreiro, ele não é forjado, pelo contrário. Além de pastor de ovelhas, ele é salmista, compõe, toca harpa, expulsa demônio com harpa. Ok? Essa é a trajetória de Davi.
Mas em dado momento, quando a afronta ela se levanta contra o arraial, isso aqui você precisa anotar na sua vida. Quando você percebe uma afronta do diabo vindo contra a tua casa, o teu arraial, é nesse posicionamento que você precisa estar e exercer autoridade como filho de Deus. Qual? Estou confrontando a armadura de Deus e a armadura de Saul. Então eu quero falar nessa primeira noite da Semana da Armadura sobre a armadura de Deus versus a armadura dos homens. Eu queria até que escrever aqui, vamos lá, a armadura de Deus versus a armadura dos homens. Ok? É a temática de hoje, tá bom? Qual é a diferença da armadura de Deus para a armadura dos homens? E aqui você tem uma grande lição para não deixar com que o seu arraial, o seu território, o lugar onde Deus plantou, você pastor, seu ministério, igreja local, você líder debaixo de uma autoridade, a área ministerial, grupo, GC, célula, ministério de ensino, dança, arte, música, louvor, mídia, o teu arraial no sentido de autoridade, você empresário, microempresa, você profissional, você que lidar com pessoas, conquistas, tudo que está envolvendo a sua vida, todos os dias nós somos levados a usar ou a escolher que tipo de armadura nós vamos usar. Todos os dias, todos os dias. A armadura dos homens tem a ver com aquilo que é imediato. A armadura dos homens tem a ver com aquilo que é o agente facilitador para que eu possa dar uma resposta diante do que estou sofrendo. A armadura de Deus não é simplesmente dizer que tem. É quem te reveste é Deus, na pessoa do Espírito Santo. E aí você pega Saul dizendo para Davi, depois de analisar o currículo de Davi, que ele mata urso, que ele protege as ovelhas, ele aceita que Davi vá, porque não tem o que fazer, é Deus no controle, mas ele tenta dar uma ajudinha, e ele veste Davi com a sua couraça, com capacete, couraça, e Davi pega a espada e cinge. Começa a querer andar e não consegue. Por que não consegue? Porque batalhas espirituais são vencidas no revestimento da armadura de Deus. Você pode estar na praia, você pode estar no lazer, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Surgiu uma batalha, o Espírito Santo automaticamente vai te revestir. Do alto da cabeça à planta dos pés a nível espiritual. Eu não quero aqui mensurar que nível de guerra, problema familiar, espiritual. Eu quero te dizer, por você ser guerreiro da luz e ter aliança com o Senhor, o inimigo vai tentar pôr em você a armadura dos homens. Para quê? Para que você não ande, para que você não lute, para que você não resista. E o que vem a ser a armadura do homem e a armadura de Deus? A armadura de Deus não deixa o que você está vendo e ouvindo te parar. Pelo contrário, a armadura de Deus, você pode ouvir, você pode estar vendo, você pode estar sendo afrontado, você vai na contramão. A armadura dos homens, você é levado pelo que vê, pelo que ouve, entra no coração, não consegue andar, não consegue romper, é travado antes do conflito com o inimigo que se levanta ou que se propôs a lutar contra você. Então eu separei aqui uma dualidade. O que tem na armadura de Deus que não tem na armadura dos homens? A armadura de Deus tem verdade. A armadura dos homens, mentira. A armadura de Deus tem justiça. A armadura do homem, injustiça. A armadura de Deus tem paz. A armadura do homem tem guerra. A armadura de Deus tem fé. A armadura do homem tem dúvida. A armadura de Deus tem salvação, vida nova. A armadura do homem tem condenação. A armadura de Deus tem a espada do Espírito. E a armadura do homem tem o autossuicídio do propósito. Eu peguei as 6 peças que Paulo fala na carta aos Efésios. Cinturão da verdade, verdade. Couraça da justiça, justiça.
sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Saul está pondo em Davi a sua roupagem de guerra, capacete, couraça, espada, ele está dizendo para aquele que foi chamado por Deus o seguinte: ora, não viva na verdade, vá para a guerra, mas com a mentira. Vá para a guerra sentindo-se injustiçado, que não há mais jeito para você. Vá para a guerra produzindo mais guerras. Vá para a guerra debaixo de dúvida e não de fé. Vai para a guerra debaixo de condenação e não de salvação, não por graça. Vai para a guerra já decretando que você não vai sobreviver. A armadura dos homens anula o que a armadura de Deus nos dá. A armadura de Deus com a armadura dos homens só podem ser estabelecidas para crentes, homens e mulheres espirituais. Pedro, eu não vou deixar essa live salva, eu vou botar lá no grupo seleto. Tem como colocar esse vídeo lá? Tem como colocar privado para a galera do grupo no YouTube. No YouTube privado, tá. Então eu vou te dar uma direção aqui, porque essa live vai estar para um grupo seleto. Sim. Tá bom? Porque o que Deus tem me dado, gente, eu estou compartilhando com vocês aqui, de maneira que é algo muito sério. Então, em todas as batalhas que a gente enfrenta na vida, quer seja mínima, máxima, ou a que não esperávamos, ou as demandas do dia a dia, nós seremos levados a negociar entre ter a armadura de Deus e a armadura dos homens. Nós seremos levados a tentar equacionar debaixo de ansiedade, para resolver uma situação que a gente não sabe como lidar, mas está aqui, está na nossa mão, vamos fazer. E nem sempre a disponibilidade para que você saia de um problema está ligado ao que Deus quer. Embora Deus não quer que você viva em problema, mas todo problema na vida de um guerreiro produz o quê? O que está escrito na palavra dele. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Permita compartilhar esta porção. Eu tenho 5 minutos. E Romanos, capítulo 5, verso de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, gente, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então preste atenção como é o processo, como é sempre ligado ao fruto do Espírito. Quem te reveste é o Espírito Santo. E há uma guerra entre carne e espírito. A armadura dos homens quer revestir carne, concupiscência, desejos, vontades. Quer adornar o que não está sendo tratado. Quer adornar aquilo que não está tendo luz para ser tratado. Então é nessa medida que você precisa compreender e ter o entendimento para romper e não aceitar. E tem que ter discernimento, porque no momento em que a gente está pleno, a gente consegue até entender. Quando a gente tem demanda e precisa de uma ajuda aqui ou acolá, vão surgir no nosso caminho alguém para nos dar a armadura que eles possuem. E deixa aqui eu te dizer, a armadura de Deus, ela se renova em nós por meio da palavra. A armadura de Deus, ela é usada para qualquer tipo de combate e situação. A armadura do homem tem validade. Por que validade? Porque não existe transferência de peso, de guerra, quando alguém não quis vencer a sua batalha.
Muito cuidado em lidar com pessoas que transferem as suas demandas e sempre culpa pastor, igreja, fulano, beltrano. Muito cuidado com aqueles que dizem serem injustiçados, porque para estar revestido da armadura de Deus, você tem que viver 4 princípios. 4 princípios que eu vou falar lá no grupo. Nós temos um grupo que esta semana nós levantamos. Foi inaugurado hoje esse grupo, levantamos ontem. Já passou de 300 pessoas esse grupo. Para você acessar esse grupo fechado, não paga nada. É um grupo que eu estou orando todos os dias, mandando mensagens, mandando vídeos. O que eu estou dando aqui é um resumo, mas lá no grupo eu estou dando informações, ministrando, de maneira que você será abençoado aqui, nos Reels, nos Stories e neste grupo fechado. Pastor, eu quero participar deste grupo. O que você faz? Como entrar nesse grupo? Como entrar nesse grupo? Me fale. Vá no seu direct, escreve eu quero. Você vai no meu direct quando terminar essa live, daqui a 2 minutos, e você vai escrever eu quero. Ou nos vídeos. Ou em qualquer vídeos meus aqui no Instagram, escreveu eu quero, o sistema vai te jogar para esse grupo e você já vai receber já ministrações que já estão lá. Essa live que eu estou indo para o final, eu vou dar o acesso para quem é do grupo participar. Então você não pode ficar de fora. Até sexta-feira nós vamos estar falando sobre a armadura de Deus. Pastor, me inscrevi e não foi. O que faz? A irmã escreveu, me inscrevi e não foi. Para ela tentar mais uma vez. Tenta mais uma vez, por favor. Escreva eu quero no meu direct ou quando terminar essa live em qualquer vídeo meu, que a automação vai te levar direto para o grupo. Preste atenção. No momento da guerra, no momento da peleja, você terá 2 decisões, ou melhor, 2 opções e uma decisão. A armadura de Deus, ela vem ao teu encontro, ela te reveste. E a armadura dos homens é você quem aceita, vai atrás. Se você aceitar a armadura de Saul, que vem recheada, enquanto a armadura de Deus é verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra, a armadura dos homens, é o que Saul quis pôr em Davi, vem com mentira, injustiça, guerra, dúvida, condenação e espírito que mata, que aborta, que se auto-suicida a palavra da verdade do teu chamado. Então é você quem escolhe. Então eu escolho, você escolhe a armadura de Deus. Pastor, como saber que vou ser usado com a armadura de Deus? Fique tranquilo. Nos momentos cruciais que você precisa estar adornado e revestido, você é de Deus e Deus tem compromisso com a sua palavra que os seus filhos carregam. O Espírito Santo vai lhe revestir. E por que você precisa estar revestido? Porque estar revestido da armadura é proteção. Não é, entenda que a armadura de Deus não é para ir para o ataque. Não, é proteção. Lá no grupo eu vou falar quantas armas são de defesa e quantas são de ataque, de ataques que compõem a armadura, e você vai se ligar porque é que o crente precisa estar revestido de toda a armadura. A armadura dos homens, não. A armadura de Deus, sempre. Amém? Amém? Um beijo no seu coração. Ah, tá. Você que ainda não tem os livros do pastor Miqueias, o link está na bio. Eu vou pegar essa parada. Amém? Fique em paz. Link na bio aqui do meu Instagram. Você que não me segue, me siga, por favor. Faça um bem para a sua alma. Batalha espiritual nos ares, o poder da intercessão. Você vai aprender a interceder. Alguém me pergunta assim, pastor, eu queria orar tanto contra o Senhor. Compre esse livro, você vai entender. Orar em minha com a palavra. Batalha espiritual, isso aqui é um best-seller, é o manual de batalha. Faça um bem para a tua vida e para a tua família. Batalha espiritual contra a família, meu Deus. Um manual de sobrevivência da família
que quem já comprou e chegou sabe o potencial que esses livros vão trazer sobre a sua vida, ministério e família em todos os níveis. Você tem físico, chega com frete grátis na sua porta em qualquer lugar do Brasil, ou em e-book, também um kit completo desses 3 livros, fora cursos que você terá o acesso, tá bom? Acabou essa live, parte para o direct. Você que não está no grupo, é um grupo que eu estou discipulando toda essa semana sobre a armadura de Deus. Você não pode ficar de fora. Escreva assim, esta é a senha: eu quero, mais nada, eu quero. E você entrará num grupo. Fique tranquilo que esse grupo é um grupo de direcionamento da semana. Não é para mandar bom dia, florzinha. Ninguém vai... É direcionamento, porque o que Deus tem me dado eu quero compartilhar. Já estou compartilhando e tenho muito a entregar para esse grupo fechado. E eu quero você nele. Tá bom? Boa noite. Shalom.